Fala galera do nono ano, né? Bom dia para todos vocês, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula da gente, beleza? Lembrando galera que hoje o assunto é de história, tudo bem? O professor vai o quê? O professor vai continuar o assunto, né, sobre arte, entre arte moderna, cultura popular e cultura erudita, beleza? Para que a gente possa sair desse assuntinho que é um pouquinho chato, né? Ou seja, é um assunto mais de linguagens, é um assunto mais envolvido mais para a língua portuguesa mesmo, do que propriamente para a história. Beleza? Mas o professor vai começar a encerrar, né? Mas ainda falta terminar a segunda parte do conteúdo, que fala um pouquinho sobre o que são as vanguardas europeias, né? O movimento de vanguarda europeia no Brasil e etc. e tal. Beleza, gente? Então hoje o nosso encontro fica sendo de história e a gente vai começar mais uma videoaula. Então vamos lá, né? Só lembrando, né? O professor vai dar uma repaginada novamente aqui, né, no que a gente tinha visto, né, anteriormente, do que a gente já tinha trabalhado. Então lembra, né, que o professor, né, chegou a destacar sobre o que era essa nova cultura e essa nova arte, né, enfim, que é a idade contemporânea, né, ou seja, a idade que a gente vive, né, isso, a atual, beleza? Que é inaugurado o quê? Inaugurada na Revolução Francesa, né, ou seja, aquela parte da ascensão da burguesia, enfim, junto com os camponeses e tal. Então, logo no momento, né, que a gente tem o que? A gente tem o predomínio, né, dessa nova arte, dessa nova cultura, então passa a ser o quê? Passa a se aceitar cada vez mais os signos sociais. E o que se tratava, o que eram os signos sociais? Os signos sociais foi o que praticamente os movimentos, né, da Revolução Francesa trouxe para a idade contemporânea, ou seja, para a idade de hoje. Né? Ou seja, é vocês realmente ter os seus, você saber onde é o seu lugar, podemos dizer que é assim, ou seja, são os signos sociais de identidade e cortesia, né, que o professor até trabalhou, trouxe slide e tal, beleza? Que, como o próprio nome sugere, os signos sociais de identidade são expressões individuais ou coletivas que caracterizam as relações entre indivíduos e grupos. São exemplos disso as bandeiras nacionais, os sobrenomes, o uso de um penteado, de uma maquiagem, beleza? Tudo isso aí são signos sociais de identidade, beleza? E os signos sociais de cortesia, né, regulam o comportamento entre os indivíduos, ou seja, o que reconhecemos como ser bem educado. Então, o ser bem educado passou a se chamar, né, passou a ser aquela pessoa que fala, né, com um tom de voz adequado, enfim, que tem que ser baixo, mas nem não muito alto, nem muito baixo, ou seja, tem que saudações. Então, tudo isso aí transforma, né, um ser bem educado. Aí a gente também até viu, né, que esse ser bem educado, ou seja, as saudações que esse ser bem educado ele vem fazer, né, ou seja, que a gente até viu os dois principais termos, que é a kinésica e a proxêmica, beleza? Que é uns nomes bem estranhos mesmo, mas a gente também trabalhou na última aula, que a kinésica é o quê? Um conjunto de expressões não verbais que acompanham as interações sociais, ou seja, as interações. Então, por exemplo, Laura está conversando com Eduarda, enfim, então ela está sorrindo enquanto eles estão conversando e tal, tal, tal. Então isso aí está mostrando que está tudo bem entre eles, beleza? Então isso aí é que é a kinésica, ou seja, que de acordo com o papo e a interação entre eles dois, né? Ou seja, a questão dela estar sorrindo e ele sorrindo e vice-versa, isso aí, né, mostra que está tudo bem, um aperto de mão, beleza? Tudo isso aí é a kinésica. Já a proxêmica é o quê? A proxêmica é um termo criado pelo antropólogo estadunidense, né, que afirma existir uma correlação entre distância, né, entre distância física e social, basicamente o que a gente está vivendo hoje, né, ou seja, o distanciamento social, né. Mas o que é que o antropólogo Eduardo quer nesse quesito da proxêmica? Ele quer justamente isso, ele quer mostrar o distanciamento social entre pessoas, entre grupos socioeconômicos, né, galera? Ele, inclusive, até dá o exemplo aqui, ó, que, por exemplo, quando vamos a uma praça de alimentação, um shopping center, damos preferência a procurar uma mesa completamente vazia para sentar em vez de uma cadeira disponível em uma mesa ocupada. Por quê? Porque a gente consegue simplesmente já se distanciar de determinados grupos, ou seja, eu prefiro pregar uma mesa desocupada, uma mesa onde não tenha ninguém. Por quê? Porque eu deduzo que as pessoas que estão naquela mesa não são do meu grupo social, então eu deduzo que elas não vão se sentir tão à vontade com a minha presença naquele ambiente. Então aqui já é a proxêmica. Beleza? Aí lembra que o professor até trouxe também uns exemplos da arte na vida cotidiana, né? Ou seja, no cotidiano dos artistas, né? Assim, gente, que o professor até trouxe a questão da emulação e da simulação, né? Que a emulação e simulação, elas praticamente são iguais, né? A única diferença é que o quê? A emulação, ela significa copiar
algo com o máximo de exatidão possível, seguindo alguns critérios. Por exemplo, pintar um céu usando uma caneta esferográfica da mesma cor. É uma emulação de que entendemos azul do céu, beleza? Então, é fazer idêntico ao que é a realidade. Né? Já a simulação ela também tem esse mesmo objetivo, né? Copiar exatamente a realidade, porém a realidade, né, no fato que está tratando. A exemplo disso, a gente tem o quê? A gente tem um quadro, né, de Dom Pedro I, né, que ele mostra o quê? A independência do Brasil, aquele grito do Ipiranga, né, independência ou morte. Beleza? Só que em um quadro, né, o pintor trouxe o quê? Dom Pedro I com grande apoio popular, né, assim? Tem muito mais a participação do povo, né, junto com Dom Pedro, e o povo gritando e etc. No outro quadro, né, Dom Pedro ele está mais sozinho e tem mais o quê? Apenas mais a guarda mesmo, a guarda própria do imperador. Não tem uma grande participação popular. Esses dois quadros, eles praticamente eles vêm com o mesmo objetivo, que é mostrar a independência do Brasil, enfim, de Portugal, a independência, né? Mas o objetivo principal da diferença entre eles dois é porque no segundo quadro, né, resolveu pintar, né, um quadro já com não tanto apoio da população de Dom Pedro I, porque neste período aí, né, o Dom Pedro ele já estava perdendo grande popularidade. Então não tinha para que a gente ter uma arte tratando Dom Pedro como um homem popular, etc. e tal, porque ele tinha perdido grande popularidade. Então nada mais justo do que o quê? O do Pedro Américo, né, que é conhecido como Independência ou Morte, foi pintada, por exemplo, em 1844. A obra foi encomendada por um governador da província de São Paulo para ocupar o salão no momento da independência do Brasil. Então o grito do Ipiranga de Pedro Américo, né, ele mostra, na verdade, justamente isso, ou seja, ele mostra um imperador que não tinha mais tanto apoio popular. Beleza, gente? Então, foi basicamente isso, né? O que a gente trabalhou na última aula. Aí tem uma atividade, eu estou corrigindo as atividades de vocês. Estão muito bem também pelo sinal, beleza? Continue sempre fazendo as atividades. A gente agora vai iniciar, né, terminar esse conteúdo que eu trago para vocês agora nos próximos slides, beleza? Então, gente, continue sempre, né, fazendo as atividades, como eu havia falando, né, como eu havia falado. Estão muito bem as atividades de vocês, mas eu ainda percebo que nem todos da turma estão fazendo, beleza? É bom todos fazerem, porque o professor vai cobrar. Tudo bem, gente? Então vamos aqui, ó. Os movimentos de vanguardas europeias, beleza? O termo vanguarda é uma expressão de origem militar que designava os destacamentos que iam adiante de um exército. Esses destacamentos corriam mais risco e eram reconhecidos por sua bravura. No início do século XX, o termo encontra outro campo de batalha e passa a designar artistas que questionam padrões técnicos e estéticos. Muito embora sejam mais conhecidos por expressões nas artes plásticas, as vanguardas seguiram outros caminhos, por exemplo, na música, na arquitetura e no cinema. Então, as vanguardas europeias, como o próprio enunciado do texto traz aqui, né, era um movimento de adiante de um exército, ou seja, era um movimento à frente, ou seja, era um levante popular, era uma revolta, né, das pessoas daquela época, né, principalmente uma revolta de quem? Dos artistas daquela época, né, ou seja, que do momento que passava a Europa no século XX, por exemplo, Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, a gente estava vivenciando revoluções industriais também, então eles vinham praticamente o que? A vanguarda justamente era isso, era estar à frente perante esse sistema, rebelando-se perante essas transformações que ocorriam ali. Beleza? Então, o vanguarda é justamente isso, é estar à frente de um exército, é bater de frente com o oponente. Beleza? E esses artistas estavam fazendo isso justamente o quê? Através das suas artes, né? Ou seja, através dos seus quadros, de suas pinturas e etc. Que a gente até vai começar a observar a partir de agora. Então, a gente tem, né, desses movimentos de vanguardas europeias, o livro de vocês, inclusive, traz muitos exemplos, mas eu separei aqui os principais, né, os que mais caem no vestibular e no Enem, por exemplo, que é o cubismo, né, que é a prática realmente de mostrar de fazer pinturas, né, de fazer artes através de figuras geométricas, né, de traçados geométricos. A gente tem também o expressionismo, que é um dos mais famosos, pelo sinal, é esse quadro que eu trouxe para vocês, que é o Grito, que, se eu não me engano, é do pintor Eduardo Munich, né, Munich. Enfim, então esse o grito, né, ele traz justamente isso, né, galera? O expressionismo do grito, ele traz justamente
esse quadro de terror, né, de pânico, porque era justamente isso que os artistas viviam naquela época, né? Ou seja, as mudanças que estavam ocorrendo na Europa perante todos os avanços, enfim, Revolução, Primeira, Segunda Guerra. Então traz meio que um ato de terror, né, galera? Traz uma coisa meio que desesperadora, esse expressionismo aí, né? Aí a gente também tem o dadaísmo. O dadaísmo ele já é um pouco diferente porque ele utiliza o que? Ele utiliza os próprios produtos da indústria, né? Ou seja, as próprias mercadorias transformadas, feitas nas indústrias para simbolizar a arte. Como, por exemplo, eu trouxe ali essas duas imagens que a gente encontra que são as mais famosas do dadaísmo, né? Enfim, e elas, na verdade, né, trazem, né, e só justificam, na verdade, os produtos vindos, né, da Revolução Industrial. Então, a gente tem a roda de uma bicicleta, né, a gente tem também uma fonte aqui do lado e tudo mais, beleza? Aí eu também trago, né, outro movimento de vanguarda europeia, que é o surrealismo. Beleza? O surrealismo ele alcançou vários países, né? Ele veio para todos os países, tanto da Europa como, por exemplo, da América do Norte. Ele chegou, inclusive, a influenciar a pintora mexicana, né, como Frida Kahlo, onde o surrealismo ele vai mais com o subconsciente das pessoas, né? O objetivo principal dos pintores do surrealismo, né, era trabalhar o inconsciente das pessoas. Como é que as pessoas iriam interpretar essa determinada imagem, né? Então eu trouxe aqui principalmente mais os quadros da própria Frida Kahlo, né, que eu acho que é uma mais popular, né? E acho que ela chama bastante atenção através das artes dela, e ela, né, é a mais conhecida popularmente, né? Acredito eu que todos vocês conheçam um pouco da história da Frida Kahlo. Então aqui tem uma parte dela no hospital, né, que ela, enfim, Frida Kahlo ela sofreu bastante durante a vida dela, né? Ela teve vários problemas, enfim, e isso ela retratava, né, nas imagens dela, ou seja, as artes delas vêm justamente para isso, para mexer com o nosso subconsciente, para que a gente possa entender o que é que ela está querendo passar, né, para nós, nesse surrealismo. Beleza? Então, o surrealismo, outro movimento de vanguarda europeia que cai bastante, beleza? E as vanguardas europeias no Brasil, ou seja, aí a gente começa o quê? A gente começa a encerrar aqui o que eram os movimentos de vanguarda no Brasil, beleza? Então, ou seja, os movimentos de vanguarda no Brasil veio com o objetivo de criar uma identidade nacional, né? Ou seja, na arte. Veio justamente para isso, para uma ruptura com a influência estrangeira, ou seja, o Brasil ele tinha muitas influências estrangeiras. Inclusive, eu até falei aqui, né, que o Monteiro Lobato ele criticava muito tanto a Anita Malfatti quanto a Társila do Amaral, porque elas estavam trazendo muito influências europeias, ou seja, movimentos de vanguardas europeias para o Brasil. Enfim, mas as vanguardas no Brasil, elas vêm justamente com isso, né? Fazer uma denúncia social, ou seja, como até a obra de Társila do Amaral, né? Como essa que eu trago para vocês, o Abaporu, né? Que justamente tratava isso, enfim, tratava um ser mais regional, a gente pode dizer assim, ou seja, de umas ruralidades, ou seja, acho que aqui mais propriamente do sertão, aonde, né, ou seja, a gente tem uma proporção muito grande, né, ou seja, a gente tem um pé muito grande e uma cabeça muito pequena, né, assim, justamente era isso, a denúncia social que o Abaporu trazia era justamente isso, era demonstrar que as pessoas das ruralidades, né, elas pensavam muito mais com a força braçal, pensavam muito mais com o corpo do que com a mente. Então era justamente isso a criação, né, dessa identidade nacional, ou seja, dessa denúncia social que os movimentos de vanguardas europeias trouxeram para o Brasil, né, na Semana de Arte Moderna de 1922. Então, é basicamente isso, né, o que o professor trouxe para vocês hoje, né, para que a gente possa ter um apanhado geral do que é a cultura erudita, do que é a cultura popular, né, do que eram os movimentos vanguardistas, né, o que foi o movimento vanguardista na Europa, o que foi o movimento vanguardista no Brasil. Beleza? Então a gente está se encerrando agora. Aí fica aí para vocês, né, o exercício, lógico. Primeiro que vocês vão fazer o quê? É no caderno que o professor quer, beleza? Aí, então vocês vão fazer o quê? Façam uma pesquisa sobre a arte, né, sobre a Semana de Arte Moderna no Brasil. Perdão, gente. Semana de Arte Moderna no Brasil. Fazer um resumo de uma folha, né? Ou seja, eu não quero menos de uma folha, tá, gente? A Semana de Arte Moderna tem bastante assunto para que vocês possam tratar. Enfim, vai falar sobre Oswald de Andrade, Monteiro Lobato, Társila do Amaral, Anita Malfatti, quais eram as artes, né? Ou seja, da Semana de Arte Moderna, o que a Semana de Arte Moderna significou para o Brasil, beleza?
Pode ser digitada ou manuscrita, né, galera? E o prazo é esse aí, ó, até a data de hoje para ser entregue, viu? Colocar nome e turma, me enviar por e-mail. Beleza, galera? Gente, o nosso assunto, né, de a cultura popular e cultura erudita, né, ou seja, arte moderna, está se encerrando aqui, beleza? A gente se encontra na nossa próxima videoaula, que já é um novo conteúdo. Tudo bem, gente? Então, um grande beijo, um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.